Damos inicio a esta tercera entrevista dentro del marco de conciertos de percusión de La Serena, donde hemos tenido un momento más íntimo con cada uno y cada una de las solistas que se han presentado hasta ahora. La tercera noche, que es la del 12 de julio, es el turno de César Traldi, a quien tenemos hoy aquí y vamos a estar conversando de muchas cosas. César Traldi, músico, percusionista, compositor, profesor de Uberlandia, de la Universidad de Uberlandia, con trayectoria obviamente en Brasil, su país natal, y también en Latinoamérica, y que nos va a sorprender esta tercera jornada que ha estado bien entretenido, interesante y conmovedora hasta ahora. Y ya no invento más y le doy la bienvenida y gracias César por acceder a esta entrevista. Obrigado, Maria. Eu que agradeço muito pela oportunidade, né, de poder conversar um pouquinho com você e, ao mesmo tempo, conversar com o pessoal que vai assistir o concerto em La Serena. É um prazer muito grande, né, fazer essa apresentação e poder falar um pouquinho de mim e do meu trabalho, que é algo que é muito Claro, importante para mim. esa es la idea, poder conocerte más y que, bueno, la idea de también los conciertos de percusión de La Serena están abiertos a todo el público, por tanto, no solo es el público musical que tiene una trayectoria en La Serena, que también Sim. está súper invitado como audiencia, sino que también mi abuela, yo obviamente soy de La Serena, me imagino como personas como mi abuela, mis amigos, mis vecinos, no solo míos, sino de todos y todas, puedan conocer un poco más de la percusión. Y para partir, César, me gustaría que nos contaras cómo parte tu vida con la percusión. Las primeras como aproximaciones fueron de niño, más grande, siempre fue la percusión. ¿Dije persecución? Bueno, quizás se parece un poco, como que algo te persigue hasta que te alcanza. ¿Cómo te fue encontrando? ¿Cómo te persiguió la percusión? Sim. Bom, na verdade eu não pensava em ser músico, não pensava em ser percussionista. Eu nasci numa pequena cidade aqui do Brasil chamada Descalvado. É uma pequena cidade mesmo, mas que próximo a ela tem uma academia de força aérea, de aviões, né? Então, meu sonho, quando criança, era ser piloto de avião, porque eu cresci com aviões, passando na minha cabeça ali na minha cidade. Mas aí a minha irmã começou a estudar piano, ela tinha esse sonho de infância, de música, gostava muito de tocar piano, e ela começou a fazer aula de música, e um dia ela falou para mim, César, por que que você não aprende a tocar algum instrumento e tal, né? A princípio eu nem falei, acho que não e tal. Eu falei, mas você sempre fala, quando vê uma banda, você fala da bateria, que acha legal, né? Vai lá fazer aula de bateria, né? E eu fui assim, sem muita intenção de me profissionalizar, de me apaixonar pela música, né? Era mais um hobby mesmo. Isso eu tinha 9 anos de idade. E, e aí eu comecei então a fazer aula, né? Era uma escola da prefeitura da cidade. Tive o privilégio de ter aula com um grande músico, apesar de ser uma cidade pequena, eu tive a sorte de que um músico profissional, um excelente músico, chamado José Carlos Talarico Adorno, ele tocou numa banda muito famosa aqui do Brasil, e ele tem uma carreira bastante reconhecida, e ele é nascido lá em Descalvado também, ele retornou para lá e começou a dar aula nessa escola. E eu comecei a fazer aula com ele. E aos poucos eu fui me apaixonando pela música. E quando eu fui chegando ali perto dos meus 15, 16 anos e comecei a pensar o que eu realmente iria estudar na faculdade, né? Eu percebi que eu não conseguiria mais tirar a música da minha vida, sabe? E a questão dos aviões e tal, eu já não pensava tão assim, né? E aí foi que eu resolvi, assim, no ano que eu ia prestar vestibular para fazer um curso superior, uma universidade, foi que eu conversei com meus pais e falei, olha, eu resolvi que eu quero fazer música, quero ser músico e tal. E foi muito legal que muitos pais, quando ouvem isso dos filhos, não gostam, acham que músico não é uma boa profissão, mas foi muito legal que meus pais me apoiaram sempre, assim, e aí eu sou muito feliz por isso, né?
Qué lindo. Entonces, O- ¿cambiaste el ser piloto, el sueño de volar, por volar de otra Isso. forma, de alguna... É, Y partiste con el piano porque tu hermana tocaba piano, entonces. ela tocava piano, mas eu a princípio comecei tocando bateria. Ah, al tiro batería. Pensé que desde el piano había saltado a la batería. Não, já comecei com a bateria. Mas essa escola ela tinha vários instrumentos. Então eu cheguei a experimentar. Eu cheguei a tocar um pouco de piano, trompete, Mm. contrabaixo e que mais? Clarineta, também cheguei a estudar um pouquinho. Mas a bateria e a percussão realmente sempre foi aquilo que mais eu gostava, aquilo que eu me dedicava mais. Aprendi um pouco dos outros assim para conhecer, mas sempre foi a percussão e a bateria o principal para mim, né? Y la batería entonces fue como al azar, fue como porque era más cool, porque dentro de todos estos experimentos, por tocar un poquito batería, un poquito clarinete, de los otros instrumentos que habían en tu escuela. Eu acho que a bateria e a percussão em geral ela tem uma coisa que diferencia ela dos outros instrumentos, ¿Ya? que foi o que me atraiu naquela época, e é algo que até hoje eu gosto muito, exploro nas minhas obras e tal, que é a questão da visualidade, né? Você vai assistir uma pessoa tocando um clarinete, um piano e tal, lógico, existe uma certa movimentação. Mas na percussão, esses movimentos são muito amplos, né? É quase que uma dança, existe toda uma gestualidade que é muito presente, né? Tanto que é muito comum uma criança assistir uma banda e normalmente fica olhando para o baterista e fica imitando o baterista, né? Porque são gestos amplos e que atraem muito a questão do público, assim, né? E eu fui atraído por essa questão visual da percussão e é algo tão importante para mim que, além de me atrair para a percussão, essa questão da visualidade da música vai estar em toda a minha trajetória enquanto estudante, enquanto Profesor. professor, enquanto compositor, enquanto intérprete, e o pessoal vai perceber isso assistindo o concerto que eu vou fazer aí em La Serena. Ay, no, no, no te adelantes, no te adelantes. Pero me gusta. Ah, Eh, sim. Me gusta esto como de la visualidad, de estos gestos amplios que tiene la percusión, que es como parte de tu narrativa, y que Uhum. misteriosamente también elegiste contarnos que como vivías en naciste y que te criaste en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, donde la aviación y los pilotos eran como lo que circundaba, me parece Sim, que hay muchas cosas en común en ello, como hay algo visual y sonoro constante, como que es como si te tuviéramos que dibujar o describir de manera sim, escrita, sería como tú al centro y como unos aviones sonando y tú como capturando o intentando capturar ese sonido con estos gestos amplios. Los aviones uhum. hacen gestos amplios, se van, vuelven, pareciera que nos ayudan como a completar el cielo, que es tan Sim, inabarcable, que un poco uhum. es lo que hace el ruido hermoso, como lo he tratado de llamar en esta temporada, la primera temporada de conciertos de percusión, cuando me preguntan cómo describo, o cuando tenemos que hacer los comunicados, o llevar como a la ciudadanía en su conjunto, hablar de este ruido hermoso, que también un poco lo tienen los aviones, es como un ruido, pero que evoca otras cosas, viajes, alguien que llega. Sim. Não, e inclusive você falou das viagens, eu tinha esse sonho de ser piloto, mas eu nunca tinha andado de avião. E a primeira vez que eu voei foi para tocar. ¡Ay, qué bonita Então, historia! é, hoje acabo tocando em vários lugares, já voei, conheci várias partes do Brasil e outros países também, e sempre tocando assim, né? Então, de certa maneira, esse sonho da música Mm. me fez realizar também o sonho do avião, de voar e de conhecer os lugares, né? Então, com certeza tem muito vínculo as coisas, Sí, né? de alguna forma la vida, como a partir de mi error, de la persecución, al final hay algo Aham. que te persigue. Sim, com certeza.
esto que te persigue, esta primera vez que viajaste para ir a tocar, ¿ya fue cuando te estabas profesionalizando? ¿Fue en tu adolescencia? ¿Cómo me contabas recién que ya cuando cerca de los 15 años ibas pensando como que estudiar en la facultad, que acá en Chile la llamamos más bien universidad, cuando uno entra a la universidad? Sim. em, Como ir pensando como en el futuro, como quién quiero ser. ¿Cómo fue ese vuelo hacia quién quieres ser, hacia profesionalizarlo? Aham. Bom, eu toquei durante um tempo em algumas bandas, grupos lá da minha cidade, né? Mas aí não tinha um curso superior de música lá na minha cidade. E aí eu falei, bom, eu tenho que ir para outra cidade para poder fazer esse curso de música, né, na universidade. E a minha cidade lá, que eu nasci, Descalvado, não é muito longe de Campinas. E em Campinas tem a Universidade Estadual de Campinas, a gente fala Unicamp, né, que é a abreviatura do nome, e que tem um dos cursos de música mais antigos e mais importantes aqui do Brasil, né? Então eu acabei prestando vestibular, passei para fazer o curso de percussão lá na Unicamp. Então, com 17 anos, eu saí de Descalvado e fui morar em Campinas e estudar lá na Unicamp. E foi um período muito rico, de muito aprendizado, é, de conhecer coisas novas, de conhecer músicas novas, pessoas novas Mm. e de começar a fazer esses voos, né? Então, esse meu primeiro voo, ele foi junto a um grupo de percussão da Unicamp, que é um grupo formado pelos alunos de percussão lá da universidade, e que já foi um voo internacional, inclusive. Nós fomos fazer um concerto na Croácia, Oh, e o meu primeiro voo, então, foi já em direção à Europa. ese debe haber sido un vuelo num- muy largo. Sim. Lembro que era um voo até, acho que de pouco mais de 10 horas até a Alemanha. Na Alemanha a gente fez uma conexão e foi até a Croácia. Para participar de um festival de grupos de percussão lá na Croácia. É, e aí, nossa, foi um momento de muita realização, porque naquela viagem acho que eu realizei vários sonhos de infância, né? A de andar num avião e a de me apresentar internacionalmente, de ir para outro país, conhecer outro país também foi, era a primeira vez que eu estava indo para outro país que não o Brasil. E Para tudo otro isso na país y en percussão. Europa. O sea, el salto fue gigantesco. Exatamente. E peguei neve, inclusive, na época. Então foi realmente um momento assim de vislumbre, né? De coisas novas. ¿Este fue con el É, grupo que integraste junto a otros como compañeros de la universidad? sim, isto. En É, to, Campinas, en Campi. isso, Unicamp, a Universidade Estadual. É muito comum nos cursos de percussão que os alunos, né, toquem em um grupo só formado por instrumentos de percussão. E E aí é parte, inclusive, do próprio aprendizado, né? Uma maneira de você estar praticando os instrumentos. E é muito comum os festivais de grupos de percussão, né? Ah, Então, em alguns países existem, na verdade, em várias regiões, inclusive no mesmo país, esses festivais e que muitas vezes vários grupos de várias universidades vão para lá, se encontram. Tem concerto, a apresentação de cada um desses grupos, e normalmente também tem aulas de percussão. Então é um momento de muito aprendizado, porque você vai fazer aula com professores de outros países, de ah, outras perfecto. universidades, né? O sea, un Então, gran assim, intercambio de música, de experiencia, me sim, imagino como de las mismas edades, todos estudiantes. exatamente. E eu lembro, por exemplo, nesse que foi o meu primeiro festival, tinha um grupo da Alemanha, tinha um grupo da França, tinha um grupo da Espanha, um grupo dos Estados Unidos, o grupo da própria Croácia e nós, do Brasil, né? E aí então tinha isso, cada dia um grupo se apresentava, durante o dia a gente fazia aula com os outros professores das outras instituições. Então é isso, um grande intercâmbio Gran e um intercambio de momento. técnicas, me imagino, de sonidos.
Sim, Porque la percusión tiene harto, eran todos de percusión, me dijiste, ¿cierto? sim, Porque la sim, percusión tiene harto de identidad también. Pueden haber sim, mezclas, inspiraciones de lejos, desde África, me imagino, pero sim, también se vuelve algo también muy local. sim. Exatamente. Em relação a isso, a percussão é uma coisa gigantesca, né? Porque eu falo até para as pessoas, às vezes, quando estou falando disso, eu falo, olha, as pessoas tocam normalmente um instrumento. Ah, o pianista toca piano, Ah, o claro. saxofonista toca saxofone, o violinista toca violino, mas o percussionista, ele não, quando a gente fala percussão, a gente não fala de um instrumento, a gente está falando de uma família de instrumentos, né? E então, Qué bonita assim, diferencia. Mm. é uma grande, uma diferença muito grande. Então é um mundo, né? E fora isso existe a questão de que a percussão em cada país ela tem características, instrumentos às vezes próprios, né? Então a percussão africana é uma coisa, a percussão na América Latina é outra, mas mesmo falando da América Latina, no Brasil é uma coisa, na Argentina é outra, no Chile é outra. Então assim, a, é vivenciar e aprender instrumentos e linguagens o tempo todo, né? Uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou chegar no final da minha carreira e não vou ter aprendido tudo possível. E isso é muito gratificante e muito desafiador, porque acho que Siempre se hay a algo gente para che... aprender. Sim, se a gente chegar no momento de falar, bom, já sei tudo do meu instrumento, já sei tudo, então não tem mais para onde ir, né? E eu acho que é justamente essa vontade de aprender, de conhecer, que vai nos levando para frente e nos dando motivação. Ahí entonces viene perfecto preguntarte tu vida como profesor. O sea, tenemos esta escena maravillosa de intercambio donde como bien dices, la diferencia de otros músicos, el percusionista aprende y se incorpora en una familia de instrumentos, no solo en uno. Pues Uhum. supongo que siempre hay un favorito también, pero, Sim. pero es una familia de instrumentos. ¿Y cómo se enseña una familia de instrumentos? ¿Cómo se aborda desde la enseñanza y también la práctica para otros, tú ya desde no un lugar siendo esos jovencitos llenos de expectativas, sino que también nunca perdiendo la juventud ni la expectativa, pero también desde un lugar de compartir yo ya hice este vuelo, yo ya recorrí en este intento de abordar el cielo y esto es lo que puedo entregar, compartir. ¿Cómo funciona ser profe de percusión? É uma resposta muito difícil de dar, porque eu venho buscando essa resposta. Acho que não é uma resposta fechada que eu vou poder falar assim, olha, faça isso e pronto, né? Eu costumo dizer que eu, enquanto professor, eu aprendo muito mais do que os alunos aprendem comigo, né? Porque cada aluno é Es un diferente, mundo, claro. cada um tem seu instrumento preferido, cada um tem suas facilidades, suas dificuldades, né? Lógico que, assim, a gente tem um conteúdo que ele é considerado padrão ou fundamental, né? Principalmente pensando na formação de um músico que possa atuar em orquestras, né, que é normalmente o foco principal, vamos dizer, da formação de percussão na universidade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Cada percussionista, cada aluno que eu já tive e colegas que eu tive enquanto eu era aluno, cada um tem um perfil completamente diferente, né? Tanto de repertório que se dedica, como de instrumentos que tem mais facilidade ou um maior carisma, né? Então, eu acho que a principal característica e que eu busco enquanto professor é estar muito aberto a ter formações diferentes para cada aluno e o principal, eu acho que é não se colocar na posição do dono da verdade e de que, olha, você está fazendo aula comigo e você tem que tocar como eu toco. Ah, Eu incentivo muitos alunos, inclusive, a irem para festivais, a irem para outras universidades, a irem assistir concertos, apresentações de outros músicos e para aprender, né? Porque, é lógico, eu tenho muito do meu
principal professor de percussão, né, que é o Fernando Hashimoto, que era o professor lá da Unicamp, mas eu tenho um pouquinho de cada professor, de cada masterclass, de cada concerto, de cada coisa que eu fui assistindo durante toda a minha trajetória, né? E ainda hoje, né? Às vezes eu vejo algo, às vezes eu assisto uma palestra e ainda mudo, aprendo, né? Então, eu acho que mais importante do que querer ensinar algo fechado para os alunos é ensiná-los a aprender e a extrair, né, os seus objetivos, as informações que eles querem. Mas assim, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás em relação a essa coisa de virar professor, né? Porque tem uma outra coisa que para mim foi bastante importante na época da faculdade, que foi acabar me tornando um pesquisador e um ¿Ya? compositor também, né? Eu tive uma felicidade muito grande também durante esse período como aluno lá na Unicamp, de conhecer e atuar com um dos professores de composição lá da Unicamp, que chama-se Jonatas Manzoli. E o Jonatas, ele é um compositor de formação, é pianista também, mas ele é um especialista na área de música e tecnologia. E eu tive então as primeiras experiências de tocar percussão com dispositivos eletrônicos, né, com novas Ay, qué linda mezcla, qué tecnologias, interesante. nesse período com o Jonatas. E foi algo que também me atraiu bastante e que novamente volta aí um pouquinho uma influência da minha irmã. A minha irmã, ela acabou desistindo do piano, ela não virou pianista, mas ela foi para a área da computação. Ela ¿Ya? trabalha com faz programas de computador, softwares, né? E, Ah, como e, programadora, es como programadora, isso, algo así. isso, é programadora. E aí, eu via um pouco do que ela estudava e tal, e essa coisa do computador, da tecnologia, começou a me atrair bastante também. E aí, quando eu comecei a ter essas experiências de tocar percussão com sons eletroacústicos e com a interação em tempo real, que é com o computador tocando junto, acabei me apaixonando e me atraindo muito por essa área. Tanto é que, quando eu terminei minha graduação em percussão, eu acabei optando por fazer meu mestrado e depois meu doutorado com o Jonatas como orientador daí, que é um compositor e não um percussionista, mas justamente porque eu resolvi me dedicar para o pro processo de criação, performance com novas tecnologias. E aí eu costumo até brincar, falo, bom, não bastava ter que levar um monte de instrumento para o palco para tocar percussão, eu resolvi ainda colocar coisas eletrônicas. Então agora tem que levar computador, tem que levar caixa de som, tem que levar, né? Mas é isso, às vezes eu vou montar uma apresentação e vai um caminhão cheio de coisa. Você fala, poxa, para uma pessoa tocar é tanto equipamento, tanto instrumento e tanta coisa eletrônica, né? Mas, né, a gente se apaixona, né? E se eu pudesse escolher, eu ia tocar só uma flautinha hoje em dia que coubesse no meu bolso. La percusión, como por lo que me has contado hasta ahora, además de que da estas posibilidades de, bueno, la familia de instrumentos, también la experimentación. Es un espacio Exato. bien experimental la percusión, como de libertad creativa. Sim. Me pareció súper interesante lo que mencionaste como profesor, que al final todo cada alumno o alumna trae su propia particularidad. Y Sim. no sé si es preciso en la música a nivel de solistas hablar de que finalmente cada músico o música tiene su propia voz dentro de, en este caso, la percusión. Entonces, como que Uhum. me da la sensación de que tú como profesor los guías hacia ese como autoconocimiento como músicos. Uhum. Com Eh, certeza. Não, não, eu acho que é uma coisa, inclusive, que os músicos precisam estar conscientes, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente é criança, está começando a aprender e claro. tal,
a gente tende a imitar e a querer ser Ah, claro, como un igual. otro, como el famoso, la famosa que É- es seco y que lo logra todo. Isso, exatamente. Mas a gente nunca vai ser reconhecido ou, né, se você for exatamente a cópia de uma outra pessoa que já tem um reconhecimento, né? É justamente buscar algo que é seu e que te faz diferente de todos os outros, é que eu acho que te possibilita abrir portas para se apresentar, para, né? Porque talvez tocar aquele mesmo repertório da mesma maneira que você vê hoje em dia os vídeos no YouTube, né? Alguns alunos eu vejo muito isso. Vai começar uma música, a primeira coisa que faz é assistir um vídeo no YouTube para ver como outra pessoa toca. E eu falo, olha, espera, eu não quero saber como aquele músico toca, eu quero saber como você toca, Mm. né? Será que tem alguma coisa que você pode colocar de você nessa música e ser diferente de todos os outros que já tocaram essa música, né? Então acho que buscar essa personalidade, essa cara é extremamente importante. Claro, E esa a, autenticidad. Y sim, en honor al tiempo que nos queda, te voy a interrumpir y aquí me sim. quiero que nos peguemos el viaje en avión rápido hacia eso único que puede aportar cada músico. Tengo una tincada, como una intuición de que eso se conecta directamente con tu trabajo como compositor. ¿Dónde está Sim. tu voz como compositor, tu particularidad, tu autenticidad en tu obra? Bom, Es una pregunta como eu, difícil también. é, eu costumo dizer que a gente só vai saber quem é quando terminar o percurso, né? Mas essa minha formação, ela é uma grande influência, né? E, como eu disse, eu fiz mestrado, fiz o doutorado e depois virei professor numa universidade justamente porque eu me apaixonei também pela pesquisa, né? E, e aí, quando a gente fala às vezes de pesquisa em música, as pessoas ficam até um pouco assim, mas como que é pesquisar música, né? Então, é buscar, no meu caso, novas maneiras de utilizar a tecnologia, e quando eu falo tecnologia, eu estou falando principalmente da tecnologia eletrônica, né? Para estabelecer novas conexões e novas possibilidades para o público, né? Então, eu hoje tenho, lógico que a gente vai se transformando também nesse percurso da pesquisa, mas o que eu acho que é aquilo que mais me caracteriza hoje, é, é a utilização da música eletroacústica, que é a música feita com sons eletrônicos, que são sons gravados, o compositor vai no estúdio, trabalha esses sons e cria uma música, junto com a performance instrumental em tempo real e com a utilização de elementos cênicos para fazer uma conexão entre esses dois mundos da sonoridade eletroacústica e da sonoridade acústica da performance, né? Durante esse período de pesquisa, uma coisa que eu sentia um pouco de falta, quando eu assistia apresentações e até quando eu estava tocando da música eletroacústica, mista, né, que é quando é o instrumento tocado com sons eletrônicos, era que muitas vezes eu ouvia como duas coisas muito isoladas, assim, sabe? E eu sempre pensei muito de, poxa, como eu posso, o que que eu posso fazer para tentar conectar um pouquinho mais essas coisas? Para o público não ter essa sensação de que, tem um percussionista ali tocando e uns sons eletrônicos saindo da caixa. Então eu não vou contar muitos segredos aqui, porque eu espero que as pessoas queiram ver o que que exatamente é isso, né? Mas eu vou buscar lá num outro estilo musical, que é a música. A gente encontra dois termos, que é a música teatro ou ¿Ya? música cênica, que é a performance instrumental usando de elementos do teatro, da cena, né, na música. Mas aí eu vou pegar elementos dessa música cênica, juntar com a sonoridade da música eletroacústica e trazer para o público. Eu gosto muito de usar a palavra de uma certa ilusão.
Então, Ilusión, qué lindo. O sea, hay todo como hay algo todo muy performático, como en lo sim, auditivo, en lo visual, y también é, como más en el interior, como tener como una ilusión. exatamente. Às vezes a pessoa que está assistindo ela não sabe se aquele som está sendo produzido no palco ou está sendo saindo das caixas, ou se o movimento que eu estou fazendo, já me perguntaram até algumas vezes, "Mas você usa sensores, né? Porque você vai fazendo os movimentos e os sons vão se transformando e tal. Então é essa ilusão de que esses dois mundos se fundem, né? E que eu acho que é um dos caminhos que as artes estão seguindo agora no século XXI, que se no século XX a gente pensava muito separado, então teatro, Claro. dança, música, né? Eram coisas Como que no bem pudiesen convivir. Y dentro de isso, los sellos está esta nueva posibilidad, que fue una frase que tú ocupaste, las nuevas posibilidades de hacer que varios artes converjan. exatamente. É uma arte mista, né? Porque em alguns momentos uma das principais definições que a gente vê de música é a arte dos sons, né? Mas eu tenho música minha que se você só ouvir, ela não diz nada. Você precisa assistir. Claro, Então, necesita de como toda esta mezcla para funcionar, para ex- hacer lo que es. Qué lindo. exatamente. Então passa a ser uma arte mais complexa, uma arte mista aí que envolve diferentes linguagens. E eu, lógico, toco obras de outros compositores também, mas sempre que possível eu gosto de tocar o repertório que eu compus e que eu exploro. E nesse caso, inclusive, tem muito disso, né? Eu atualmente estou coordenando um projeto de pesquisa aqui na universidade chamado Composição e Performance Musical com Novas Tecnologias. E todas as obras que eu vou fazer no repertório são obras que surgiram desse projeto de pesquisa, né? Então, o que me inspira a compor as minhas obras é a pesquisa que eu faço, né? Então, é uma pesquisa teórica de textos, artigos, né? Mas é uma pesquisa musical, sonora também, de ouvir músicas de muitos intérpretes, de muitos compositores, de diferentes países, regiões, e hoje a internet facilita muito isso, e de tentar fazer algo que que não seja imitar ninguém, mas que seja um pouquinho do que o César pegou de cada coisinha dessas que ele foi vendo durante toda essa trajetória, né? Então, talvez tenha o avião no meio da minha performance ali, lá da minha infância, Claro, mas tem, es un viaje final. Como partimos esta sim, entrevista, es un viaje que inicia, que intenta golpear sim, el cielo. César, nos queda muy poco solo para despedirnos. Repasamos todo. La sim, palabra, para que invites a la gente a ver el 12 de julio tu presentación, fue ilusión, una ilusión. uhum. Lenguajes que convergen, nuevas posibilidades. Algo que agregar, algo que decirle a nuestro querido público de estas noches frías en La Serena, de los conciertos de percusión. Bom, eu quero convidar todos que venham assistir. Uma apresentação de música experimental, de música contemporânea, mas muitas vezes quando a gente fala isso, as pessoas pensam numa música que, eu não gosto, é aquela uma coisa um pouco estranha, mas vão porque eu espero surpreendê-los. A experiência que eu tenho nas apresentações que eu tenho feito é de que as pessoas falam: Olha, nossa, eu gostei muito de ver, né, essa conexão que você faz. E uma coisa que eu queria falar, assim, que acho que se eu fosse. Tem essa questão da ilusão, da pesquisa e tal, mas se eu fosse falar uma palavra do que é esse conceito é amor, né? Wow. As pessoas vão lá assistir uma pessoa apaixonada pelo que faz, apaixonada pelo que compõe, apaixonada pela performance e que vai entregar muito carinho, muito amor para elas nesse concerto. Então vocês podem ter certeza de que eu vou estar ali de corpo e alma
e vocês vão ver um ato de amor meu com a música, né? Dessa paixão que começou lá na minha infância e que me acompanha até aqui e tenho certeza que vai comigo pelo resto da minha vida, assim. Então, eu queria convidar todos para assistirem essa apresentação. E uma coisa que eu quero dizer é que é um concerto de percussão contemporâneo, mas no qual eu busco, né, através de elementos que eu falei da pesquisa e desse link com questões cênicas, visuais, aproximar mais o público, criar essas sensações de ilusão. Então, eu tenho certeza que é uma apresentação que é para o músico, que é para o pesquisador, para o compositor, mas é para aquela pessoa que gosta de arte e que muitas vezes não conhece especificamente essa área. Vá que vocês vão se surpreender. E uma coisa que vocês vão ver é um ato de amor meu pela música. Eu acho que essa é a palavra que define esse concerto. Amor, né? Amor, essa paixão que eu comecei pela música lá na minha infância, que eu falei dos aviões, e aí abandonei esse sonho de infância para ir para a música, mas uma paixão por essa experimentação e por trazer para o público essas novas sensações, essas novas possibilidades. Então vai ser um prazer muito grande ver todos vocês lá. Muchas gracias, César, por toda esta gran invitación, por habernos permitido recorrer en avión tu vida de manera muy rápida, tu trayectoria como músico y como compositor. Y quedan todos y todas invitados la noche del 12 de julio, que es cuando César va a tocar en el Teatro Municipal de La Serena. Recuerden que la entrada es liberada por orden de llegada, así que para que lleguen con anticipación, revisen nuestras redes sociales, conciertos de percusión La Serena, e inviten a quien quieran porque va a ser una experiencia, como dijo aquí el gran César Traldi, de sorpresa, amor, nuevos lenguajes y posibilidades en estas noches frías de La Serena. Así que muchas gracias de nuevo, César, y están todos y todas invitados a seguir participando de estos conciertos de percusión de La Serena que sean por primera vez y esperemos que sean muchas temporadas más. Muchas gracias, César, que estés muy bien. Chao. Tchau, tchau.